A Lu fez um investimento em CDB e está solicitando resgate para usar essa grana, um investimento de liquidez diária que rende 100% do CDI. E aí ela se deparou com essa taxa aqui, ó. Na linha do IR e IOF, ela vai ter que pagar 11,85 e ela quer saber se dá para evitar, se é mesmo obrigatório pagar essa taxa. Não tem como fugir, são dois impostos, na verdade dá para fugir de um, são dois impostos que são cobrados automaticamente. O Banco Inter, que é o que você está usando, ele coloca os dois na mesma linha, né? Então se tiver IOF e IR, os dois são somados. Mas o IOF é aquela alíquota que só é cobrada se você aplicar e resgatar antes de 30 dias. Se você aplicar e resgatar de um dia para o outro, é praticamente 100% de taxa que você vai ter que pagar, e é só sobre o que rendeu, tá? Não sobre o que você aplicou, de modo que se você resgatar em pouco tempo, você vai perder praticamente toda a rentabilidade, só que vai caindo ao longo do tempo. Se passar de 30 dias, o IOF tá zerado. Agora, o imposto de renda nesse investimento é inevitável, só que quanto mais tempo você deixar, menor é a alíquota e também incide só sobre o que rendeu, não sobre o que você aplicou. Até 6 meses é a alíquota máxima de imposto de renda, 22,5%. De 6 meses a 1 ano já cai um pouquinho, 1 ano a 2 cai, e de 2 anos ou mais desde a sua aplicação, você paga o mínimo de imposto de renda, que é de 15%, cobrado automaticamente, você não tem que lembrar de pagar, mas não dá para evitar. Só que daí a Lu completou com essa pergunta que ela me mandou em áudio. Faz diferença eu, resgatar uma parte do dinheiro ou resgatar ele todo? Isso interfere? Faz diferença sim, Lu. Se você sacar só uma parte em vez de tudo, a grana que você investiu, como é o seu caso, ele vai cobrar essas duas taxas proporcionalmente. Lembrando que o IOF só é cobrado até o 30º dia. Para provar que isso é verdade, eu fiz uma simulação nos meus investimentos do Sofisa. Eu tenho aquele programa Indique e Ganhe do Sofisa, e sempre que alguém investe usando o meu link, que eu deixei aqui na descrição, eu recebo R$50. Então eu tô com esse saldo aí de 702,47 bruto, que eu posso resgatar tanto tudo como só uma parte. Então, ó, se eu for resgatar tudo, já cobrando IOF e IR, eu vou resgatar R$700,85. Tem essa diferença aí de pouco menos de R$2, né? Então dá 1,38 de IOF e 0,24 centavos de imposto de renda. Tá ouvindo esses barulhos? Tô em São Paulo, né? Aqui, além de moto, carro, ônibus, tem helicóptero passando também. Mas agora você vai ver como o IOF e o imposto de renda vai diminuir. Como esses investimentos faz menos de 30 dias que eu apliquei, né? Recebi os R$50 lá do Indique Ganhe, e daí eu tenho que pagar IOF, né? Se eu for resgatar agora. Só que, em vez de eu resgatar o total, que é em cima dos 702,47, já descontando, vai dar uns R$700,85, eu for resgatar só R$100, você vai ver que o IOF deixou de ser de 1,38 e passou para 19 centavos, o imposto de renda, em vez de 24 centavos, passou para 3 centavos, de modo que se você resgatar só uma parte, sim, você vai pagar menos o imposto de renda e IOF, porque ele faz o cálculo proporcional só aquele valor que você quer sacar. Ah, a galera sempre me pergunta, essa promoção Indique Ganhe do Sofisa, eles não são parceiros, tá? Qualquer um pode participar, qualquer um que tem conta lá ganha um link que pode enviar para os amigos. Cada amigo que abre conta e segue as regras fazendo lá o primeiro investimento, o amigo e você ganha R$50 sem limite de amigos. O meu link tá aqui na descrição, se você ficou interessado, dá uma olhada lá. Eu sou o Cezito Sperandio e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Esses vídeos de segunda-feira eu tô respondendo várias perguntas dos seguidores, então você pode me mandar a sua. Já se inscreve aqui pra você não perder nada. Várias perguntas em uma só. Qual corretora você recomenda para investir? Pode comentar sobre IR pago nos resgates daqueles investimentos com liquidez diária? Vale a pena colocar lá sabendo que vai fazer saque? Ótima pergunta, gostei dessa. Eu não faço saques, mas vejo pessoas comentando recomendando deixar o dinheiro lá ao invés de ir na conta corrente ou poupança. Para mim não faz nenhum sentido deixar o dinheiro lá, eu imagino, se a pessoa vai usar o dinheiro em pouco tempo. Não sei se meu racional tá certo. Não tá certo! E foi importante você fazer essa pergunta, porque você viu a primeira que eu fiz, que, pô, já foi exatamente esse caso, né? Você vai resgatar, vai ter que pagar imposto de renda, e dependendo do prazo, né, antes de 30 dias, você vai ter que pagar até o IOF. Só que mesmo assim, na conta corrente, por exemplo, não tem rendimento nenhum. Lógico, né? A gente tá vivendo uma fase de Nubank, que o dinheiro parado na conta já rende, alguns outros bancos digitais também rendem, mas vamos supor a conta corrente tradicional do seu bancão, não tem rendimento nenhum. Então, por mais que você vai pagar IOF e imposto de renda, já rendeu alguma coisa. E esses impostos, eles são só sobre os rendimentos, não é sobre a grana toda. Então ele come uma fatia da rentabilidade? Come, só que vale a pena. E vários vídeos aqui do meu canal, eu faço simulações no Tesouro Direto, que ele já traz a comparação de quanto é que rendeu no Tesouro, que é o mesmo caso de um CDB de 110%, e quanto que renderia na poupança. A poupança sempre perde, porque apesar dela não ter imposto de renda, a rentabilidade dela é bem menor. Então mesmo pagando imposto de renda, vai render mais do que
que na poupança, e comparado a uma conta corrente que não rende nada, já vale mais a pena. Sem contar que o Tesouro Selic, por exemplo, é o investimento mais seguro do Brasil, mais seguro do que qualquer poupança de qualquer banco e também mais seguro do que deixar o dinheiro parado na conta sem render nada. Você ganha dos dois lados, ganha em segurança e ganha em rentabilidade. Apesar de ser chato ter uma cobrança de uma taxa, ainda assim com a cobrança da taxa rende mais. Agora vamos para a sua primeira pergunta, que é qual corretora que eu recomendo? Cara, eu testo várias corretoras, vários bancos que hoje em dia já dá para investir direto pelo aplicativo do seu celular, usando o aplicativo de banco em vez de uma corretora independente como XP, Nubank, que também é essa mistura, né, de banco e corretora depois que integrou quando investe, Inter, por exemplo, é um ótimo exemplo de banco e corretora tudo junto. Mas enfim, eu testo vários e é mais uma questão de gosto do que recomendação. Recentemente eu até testei Rico, testei Inter, mas eu tenho um vídeo especial que eu faço uma nova edição todo ano, que são as 10 melhores corretoras do ano. A de 2024 já saiu essa premiação e tá nesse vídeo aqui em cima que eu mostrei, eu abri conta na maior parte delas, mostrei como funciona, quais são as principais características, o que uma cobra, o que uma não cobra, qual é a vantagem de uma e da outra, algumas dão cartão de crédito. Tá nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma playlist que eu abro conta em vários bancos e corretoras para testar. E o link também tá aqui na descrição. Ó a pergunta do Jackson, todo carro antigo tem uma história, qual a história da aquisição desse? Velho, adorei, porque quando esse carrinho caiu, o Ninho, é o Ninho 94, quando ele caiu na minha mão, eu já não tinha carro há um bom tempo. Eu tinha uma SUV de pequeno porte, quando eu morava lá na região da Paulista, mas aí eu não usava quase o carro, porque eu ia a pé pro trabalho e é um custo muito alto, né? Então, eu fiquei uns bons anos sem carro nenhum. Só que aí, eu já tinha saído do banco há um bom tempo, tava querendo surfar com mais frequência, eu continuo ainda aprendendo, mas tava querendo surfar e tava sentindo falta de um carro. Às vezes eu tinha que alugar um carro para surfar e, pô, convenhamos, dá uma dó de gastar esse dinheiro, né? E aí, na época eu namorava uma menina super legal, a gente não tá mais junto, e infelizmente o avô dela faleceu. E ele era dono desse Uninho. Ele já não dirigia aquele carro há uns 8 anos, e ele nem saía da garagem porque ninguém vendia ele, porque não queria deixar o avôzinho chateado, né? E aí quando ele faleceu, ninguém da família quis. Eu vivo brincando falando que eu herdei o carro do avô da minha ex, mas não foi bem uma herança. Como ninguém da família quis, me ofereceram, acho que eu paguei 4 mil reais, 5 mil reais, alguma coisa assim. O carro tá impecável. Se eu te falar a quilometragem, que ele tá com 196 mil quilômetros, quem tem carro zero vai falar, meu Deus, é tudo isso. Não, mas para um carro de 30 anos, que ele é 1994, é muito pouco. Ainda tem os adesivos de santos, a fitinha de algum santo pendurado no retrovisor, tá tudo lá preservado. E aí eu peguei ele e ele não tava funcionando, né? Carro velho parado, estraga. Eu nem tinha plano de ir pra Bahia ainda. Um amigo meu é mecânico de carro velho, ele cuidou do carro para mim por um ano, e aí quando amadureci a ideia de me mudar pra Itacaré, o carro já tava praticamente pronto. Falei, meu, esse carro tem que durar até a Bahia, tem que aguentar essa viagem. E aí eu coloquei minhas panelas, tudo dentro do carro, porta-mala e no banco de trás, prancha em cima, bicicleta atrás e o carrinho foi liso. O carrinho é meu, é uma memória gostosa dessa minha ex-namorada que a gente não tá mais junto, mas eu guardo muito carinho por ela. E é legal porque eu tô preservando uma história dela também, né? Que era o carrinho que o avô dela teve durante muitos anos. E o carrinho tá impecável. Eu fui daqui, eu tô em São Paulo hoje fazendo uma visita e eu fui daqui até a Bahia, gente me oferecendo pra comprar lá na Bahia, inclusive a galera vive me oferecendo, já me ofereceram 17 mil reais no Nimbus. Eu falei, não vou vender, né, velho? Eu vou vender pra fazer o quê? Comprar outro Uno um pouco mais novo? Quantos likes esse Uninho merece, você que já conhece? Não esquece do like, né, pai? O Davidson mandou uma ótima pergunta, ele quer saber se é melhor um CDB do PagBank que rende 119% do CDI ou um CDB de IPCA mais 7% ao ano, que convenhamos é uma excelente rentabilidade também dos dois investimentos. Ele falou que os dois são para vencimento de 2 anos. Cara, vamos lá, os dois investimentos são totalmente diferentes, né? O CDB de 119%, 119 significa que ele vai render um pouco mais do que a Selic, só que a Selic ela pode subir, pode cair. No momento ela tá parada enquanto eu gravo esse vídeo, mas tem uma tendência dela continuar reduzindo. E o IPCA mais 7 ele é misto, né? Ele tem esse componente pós-fixado que é o IPCA, que é a inflação medida que no futuro a gente não sabe quanto vai ser, mas esse bônus pré-fixado é de 7%. Então se a gente pegar as projeções dos melhores investidores economistas para um prazo de 2 anos, tem uma tendência da Selic cair, mas em média ela deve ficar ao redor de 10% ao ano. Peguei minha planilha bola de neve e se eu multiplicar os 10% em média da rentabilidade da Selic por 1,19, que é o 119% CDI, a gente tem a expectativa de chegar numa rentabilidade 2 anos depois de 12.143. Então, 10 mil reais investidos ia virar 12.143, já descontando imposto de renda. E o Tesouro IPCA? Se eu considerar que a inflação ficar em 4% ao ano, por ano, né, ao longo dos próximos 2 anos, mais 7% do bônus, esses 10 mil reais teriam virado 11.973, também já descontando imposto de renda. Então, você percebeu que nesse cenário de inflação de 4% e projeção de Selic média
média de 10%, o CDB de 119 teria rendido mais. Mas e se a inflação ficar maior? Por exemplo, 6% ao ano, que é a média dos últimos 10 anos de inflação no Brasil. 6% de inflação mais 7% do bônusinho ia culminar numa rentabilidade dos 10 mil reais virando 12.354. Nesse caso, o Tesouro IPCA teria rendido mais. Dá para ter certeza de quanto vai ser a inflação e de quanto vai ter a Selic? Certeza absoluta não dá. Por isso que entre esses dois investimentos, é legal você investir nos dois. É por isso que eu sempre falo, pô, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA? Qual que é melhor? Pô, investe nos dois. A gente não tem certeza de quanto vai ser a inflação. Se a inflação for zero, por exemplo, o CDB atrelado ao IPCA vai render só o bônus de 7%. Nitidamente vai render menos do que o CDB de 119 se a Selic ficar em 10% ao ano. Fui claro nessa aí? Beleza, mas o que você acha que vai acontecer? Onde você investiria se fosse escolher só um dos dois? Deixa seu comentário aqui. Ó, a pergunta do Samuel Vieira, parceiro meu, que eu já até gravei uma live junto. Quanto mais ou menos precisa ter investido para poder levar uma vida simples no interior, sem luxo, com um carro básico de uns 30 mil reais, de forma que a pessoa não dependa mais de nenhuma outra fonte de renda, ou seja, chegar lá no último grau de liberdade financeira, que é viver só dos rendimentos dos investimentos. Recentemente, eu fiz um vídeo que eu compartilhei no Instagram, mostrando quais são meus grandes custos com moradia, alimentação e transporte, comparando com esses mesmos custos quando eu morava em São Paulo, né? Porque eu tô morando em Itacaré e os custos mudaram drasticamente. Se você quiser, você vai ter que procurar esse vídeo, mas em São Paulo eu gastava, nesses grandes gastos, 6.530. E aqui em Itacaré, que é meio interior mesmo, que eu moro num sítio, 4.070 reais, é uma diferença de quase 2.500. Não dá pra eu saber quanto cada pessoa vai gastar por mês, que cada um tem um padrão de vida, mas vamos supor que esse 6.530 seja o gasto total que você tem no mês com toda a sua infraestrutura, né? Com todo o seu padrão, seu carro de 30 mil reais, os custos que ele gera e a manutenção do seu lifestyle. Se você tivesse uma rentabilidade de 1% ao mês, o que é relativamente comum hoje em dia nos fundos imobiliários, inclusive na renda fixa, você ia precisar ter 653 mil com o custo de vida de São Paulo, de 6.530, e 407 mil se você levar de uma vida mais simples, como a que eu tô levando em Itacaré. Agora, isso tá desconsiderando um possível efeito do imposto de renda e também da inflação, né? Que o preço das coisas aumenta ao longo do tempo. Então, por simplificação, eu vou considerar que em vez de uma rentabilidade de 1% ao mês, você consiga 0,5% ao mês. Totalmente possível, mesmo considerando tudo isso aí que eu acabei de falar de imposto de renda, efeito da inflação. Aí você ia precisar do dobro, né? Um custo de vida de São Paulo de 6.530, você ia precisar de 1.100.000, 1.106.000 para ser mais preciso. E com o custo de vida de Itacaré, que é um padrão de vida mais simples que eu tô levando, de 4.070 reais que eu tinha falado, né? Que eu gasto por mês, você ia precisar de 814 mil se tivesse uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Eu sei que ainda tem muito assunto para elaborar melhor esse custo de vida e qual que é a rentabilidade necessária, qual que é o patrimônio que você precisa ter investido, mas a gente vai desenrolando aqui nos comentários. Só que se você quer parar de trabalhar e viver de renda, quanto que você tem que ter investido? E mais ainda, quanto que você tem que investir ao longo da vida? Eu expliquei uma regra dos 4% que responde essas duas perguntas e tá tudo nesse vídeo aqui em cima. É um dos vídeos que fez mais sucesso recentemente, dá uma olhada. Lembra que eu falei lá do CDB de 110% de Sofisa que tem a promoção Indique e Ganha? Aqui eu mostrei como é que abre conta lá, se ainda vale a pena, como que funciona esse investimento. Tá tudo aqui embaixo. Lembrou do like, né? Agora clica nessa bolinha para se inscrever se você ainda não é um economista raiz.